Vaidade, exibicionismo. Uma coisa que eu ando vendo muito no YouTube, principalmente, e nas outras redes sociais, que é uma coisa que me incomoda de certa forma. Por que me incomoda? Me incomoda porque eu busco sempre ser o mais simples e mais quieto na minha possível. E eu vejo muita coisa ruim e errada aí. O vídeo de hoje eu tenho o objetivo de conversar com pessoas que acham que a vida é uma festa, só é festa. Onde você faz o que quer, quando quer, não dá resposta para ninguém, não dá satisfação para ninguém, você trata mal as pessoas, enfim. Você fala tudo o que quer e não quer ouvir aquilo que tem que ouvir. Quanto a exibicionismo e vaidade, vamos pela vaidade. Eu falo porque as pessoas ultimamente andam fazendo vídeos querendo ser, sei lá, virar como é que se diz assim, um deus para as pessoas. Elas têm um problema de ego a tal ponto que elas não param para pensar que existe uma coisa chamada sentimento, que as outras pessoas não aceitam que você passe por cima delas. Eu, por exemplo, quando eu faço meus vídeos, eu não fico pensando assim, será que vai ter like, vai ter dislike? Claro que eu peço para se inscrever, claro que eu peço para dar like, claro que eu peço para não dar dislike, porque, pô, se você não gostou, não achou legal, deixa quieto, não dá dislike. E não fique botando comentários ofensivos. Eu falo isso porque eu vejo muitos outros youtubers reclamando. Por exemplo, o Carlinhos Troll, que eu gosto de falar dele, que é um cara bacana. Ele não gosta, e como qualquer pessoa normal, não gosta dos haters, as pessoas que odeiam, os odiadores, como se traduz na tradução livre, os odiadores. E eu acho também, ele está certo, ele tem que se proteger, ele tem que se blindar. Eu também vou me blindar e me proteger à medida que for necessário. Mas o fundamental é que a gente não pode pensar que podemos falar tudo que a gente quer. Por exemplo, quando eu falo nos meus vídeos, eu falo o que eu quero. Só que eu tenho um cuidado, e isso é muito importante. Tem muito youtuber se achando Deus. Sem exagero nenhum, estou falando isso sem exagero nenhum. Eles se acham Deus porque eles dizem assim, ó, o canal é meu, eu falo o que eu quero, do jeito que eu quero, e se não gostou, vaza daqui. Eles dizem bem assim, já vi muito canal que os caras são mal educados e grossos, principalmente youtuber brasileiro. E outra coisa, eu não gosto da palavra youtuber. Eu não sou youtuber. Essas pessoas aí, se querem esse rótulo, é problema delas. Mas eu não quero esse rótulo. Eu não quero ser youtuber. Outra coisa também que eu acho um absurdo, influenciador. Ah, influenciador, tijolo, porcaria. Um pedaço de pau. Isso que é influenciador. Ah, para. Influenciador. O que eu Por exemplo, se eu tivesse um monte de inscritos que eles têm, um monte de views nos vídeos, né? Um monte de visualizações nos vídeos, um monte de inscritos. O que eu vou influenciar as pessoas? Eles têm um bando de zumbis que os seguem. Zumbis. O que é zumbi? Aquele cara que não tem ideia própria, não tem pensamento próprio para dizer, pô, o carioca tá certo, pô, o carioca tá errado. Eu quero isso. Eu não me importo que a pessoa chegue e diga para mim, carioca, tu tá errado. Mas tem que dizer o porquê que eu estou errado. Eu tenho que saber, eu quero saber onde é que eu estou errado. Eles lá não, eles falam qualquer porcaria e eles são tratados como Deus. Eu não consigo entender. Hoje, o meu canal não tem nada, tem pouquíssimos views, não tem nem inscrito. Só tem uma pessoa, ainda assim mesmo ela me reclamou, que é uma amiga minha, que ficou muito minha amiga, que é corretora de imóveis na Flórida, que disse, pois é, fui eu que me inscrevi. Ah, é você? Que legal. Pois é, mas aparece um lá, mas quando eu vou ver eu não sei quem é. Se não é você me contar, eu não sabia. Então é isso que eu fico pensando, pessoal. O que esse povo oferece de bom para os outros? Não é que eu queira dizer isso para ser despeitado, estou com invejinha, eu estou com o veneno escorrendo pelo canto da boca. Não é esse o objetivo. Mas eu fico pensando, o que esses caras têm de bom para oferecer para os outros? Eles ganham, monetizam e eles não devolvem nada para nós. Não que seja obrigado, mas a questão é,
fazer as coisas de forma gratuita, sem eu cobrar de ninguém, sem eu cobrar de você audiência, sem você me cobrar conteúdo. Eu vim com o objetivo de fazer o vídeo para ter um conteúdo, para nós abrir um debate, para nós falarmos, conversarmos um pouco sobre coisas que nos incomodam. Por exemplo, as pessoas viciadas no Face, em um WhatsApp, essas coisas. Eu há pouco tempo botei o WhatsApp, só que eu não sou viciado em ficar olhando toda hora. Meu WhatsApp é como um telefone de idoso, fica jogado num canto lá. Até botei num telefone bom, mas deixei num canto lá. Quando eu preciso falar com alguém, eu falo, eu procuro a pessoa. Geralmente eu tenho contatos da Flórida, porque eu tenho interesse de ir embora para os Estados Unidos. Vocês já sabem disso, quem já viu meus vídeos sabe que eu tenho essa vontade de ir embora. Só que eu acho assim, ó, eu acho um absurdo, uma bobagem, um desperdício de tempo a pessoa se dedicar a fazer selfie o tempo todo, a pessoa ficar postando no Face toda hora, o cara ficar... eu não sei, velho, eu não consigo entender, eu não consigo enfiar na minha cabeça, sinceramente. Não consigo entender. Eu não consigo entender. E eu procuro ser a cabeça mais jovem possível. Procuro ser assim, vou entrar na tecnologia, vou arrumar, fazer um Snapchat pra mim. Só que eu não consigo ver a utilidade do Snapchat. Eu não consegui ainda enxergar uma utilidade. Não, realmente, isso aqui tem uma utilidade. Twitter. Eu quase não vou no meu Twitter porque não tem assunto, não tem nada. Complicado. O Face está um pouquinho melhor, pelo menos eu consigo dar uma interagida. Tem o pessoal dos Estados Unidos, por exemplo, o João da Silva, se não me engano, que é o Família. Esse eu converso com ele mais. O Carlinhos Troll eu não consigo conversar com ele, ele não responde pra ninguém, eu não sei. Eu não quero crucificar ele. Eu sei que pode ter muita gente para responder, ele responde um que outro, mas até agora eu não consegui resposta nenhuma, mas tudo bem. Eu tinha outros tirando agora gente dos Estados Unidos, eu tinha outro que eu via, eu não vou falar o nome dele, não merece. No meu canal ele não merece. Tá? Que tem um monte de seguidor aí, mas são pessoas, tu vai ver o tipo de perfil que essas pessoas têm, eles falam um monte de bobagem, de besteira, eles mandam o cara pro inferno, falam absurdos. Eles não têm controle nenhum, eles querem ter audiência. Nesse ponto aí eu vou concordar com o Carlinhos. Ele pega, ele apaga o comentário e exclui o hater. Esse ponto eu vou dar, olha, Carlinhos Troll, eu tô fechando contigo totalmente nesse vídeo. Totalmente. Esse vídeo aí. Quando você comentou uma vez que hater você apaga o comentário e bloqueia. Ou você bloqueia e apaga, não sei. Até é bom saber qual é que é o melhor a fazer primeiro, porque se um dia eu tiver que fazer, eu vou fazer. É um direito meu, tá? Só que o Carlinhos, pelo menos, tem uma coisa de bom. Os vídeos dele nunca foram ofensivos, são até engraçados e divertidos. Eu me divirto aqui, eu rio sozinho aqui, vendo os vídeos dele. E o Carlinhos tem um cuidado com a boca. Ele fala algumas coisas assim, ele se passa um pouco, mas é só um conselho, Carlinhos, cuida os palavrões, evita palavrão. Tem tanta palavra engraçada que tu pode botar no lugar. Eu evito o máximo palavrão no meu canal, porque eu tenho medo de que o YouTube bloqueie por causa do palavrão. E outra, eu não estou monetizando, mas se no futuro for uma coisa interessante, eu monetizo. Eu só não monetizo porque eu estou vendo, o Carlinhos mesmo me mandou um recado uma vez pela Selma, dizendo que estavam pagando uma mixaria e que ficava difícil até de manter editor e coisa, que ele botou de novo a Carolina, a senhora Troll, a editar de novo. Que eu acho que ela tem que editar, não tem que botar ninguém de fora, eu acho que tem que ser a Carol para editar. Porque ela sabe o que ela vai cortar, o que ela não vai cortar. Vai ficar muito mais divertido os vídeos. Eu acho um absurdo esse negócio das pessoas utilizar a rede social para ficar se exibindo, para ficar mostrando o que não tem que mostrar. Se dissesse assim, não, é um Facebook de um cara, só botou a família. E aí ficam mostrando entre a família, eu concordo, eu acho legal. Eu não tenho isso. Eu não tenho família, só tenho minha mãe e definir meu pai. Mas eu não tenho tio, tia, ninguém para interagir. Eles não querem conversar comigo, eu também não quero conversar com eles. Nem eles entre si querem se conversar. Eles não se conversam, não se falam.
ficam só no Facebook. Eu digo, Facebook eu não quero. Eu conheci eles antes do Facebook existir. Eu nasci muito antes dessa droga existir. Aí eu vou me bitolar e me prender a ficar no Facebook? Ah, não. Eu só peço desculpa pra você que tá me vendo, que eu tô falando um pouco de vaidade, de youtubers, de exibicionismo nesse vídeo. Você me desculpa, porque hoje o dia não tá muito bom, que não tem um assunto muito legal, mas eu não quero perder essa coisa. Todo sábado eu quero botar um vídeo novo. Eu vou lhe dizer uma coisa. Dá pra melhorar, dá pra consertar, dá pra fazer. Vamos começar a mudar isso aí. Vamos começar a ser mais humanos, mais amigos uns dos outros e conversar mais. Não vamos ficar naquela só de Facebook e de WhatsApp, essas coisas. Vamos fazer uma coisa melhor. Vamos procurar não se exibir mais e tanto. Eu, graças a Deus, eu não sofro disso, eu não gosto de selfie. Apareço de vez em quando me insistem muito. Senão eu não faço nem questão, eu já até saio da cena. Não quero aparecer. Porque eu aprendi uma coisa na minha vida, que a riqueza do ser humano está nos atos nobres, em tudo que ele pode fazer para ajudar os outros. Este é o ser humano verdadeiro. Este é o ser humano completo. É aquele ser humano que tem um conteúdo a mostrar, um conteúdo para falar. Por exemplo, se eu quero aparecer, eu faço um vídeo no YouTube e converso com as pessoas. Eu ponho aqui o que eu acho de bom, o que eu acho de ruim, não sei o quê. Aí eu já abro um debate, aí alguém vai lá e escreve: concordo contigo, carioca. Ou então alguém vai ser grosseiro, ou sei lá, vai dizer: não concordo contigo, carioca, tu tá errado. Mas diga por que eu tô errado. E não simplesmente diga assim, ó: carioca, tu é um trouxa, um filho da mãe, não sei o quê. Não é assim. Eu, por exemplo, eu cometi o erro no passado de algumas vezes escrever, mas eu voltava lá: não, vou apagar essa porcaria. Não vou escrever mais isso aqui. Não, tá errado. Eu não gostaria de ser ofendido no meu canal, não vou ofender no canal também. E comecei a usar de uma linguagem diferenciada. Eu chego lá e digo: poxa, lamentável. Por exemplo, eu em vez de eu escrever assim: tu é burro pra cacete, tu é idiota, tu é... Não, eu digo: pô, eu procuro ser o mais inteligente, escrever assim: poxa, é lamentável que você tenha esse pensamento, que você... Porque o cara vai olhar assim: pô, o cara não tá me ofendendo, o cara tá achando lamentável que eu pense diferente dele. Eu já estou desarmando esse camarada. O objetivo é desarmar. Eu não posso armar. Eu tenho que desarmar e desmontar ele. E provar, por A mais B, que ele está errado. Eu tenho que provar, mas não porque eu quero, mas porque eu tenho um objetivo de mostrar e apontar um erro no raciocínio dele. É assim que eu penso. Isso quanto à vaidade, né? Vaidade, exibicionismo. E o exibicionismo também. Eu não quero ter 100, 10, 100, ou 1000, ou 100 mil, ou 1 milhão, ou 4 milhões, 5 milhões, ou 10 milhões de inscritos para inflar o meu ego. Eu não quero isso. Eu quero essas pessoas para mim ter mais um motivo para fazer vídeo. Eu venho aqui para fazer vídeo totalmente de graça. Eu não ganho um centavo para fazer isso aqui. Eu desgasto a minha câmera, eu desgasto a minha iluminação, eu desgasto o meu microfone. A minha câmera é de fita ainda, é DVCam, mini DV e DVCam, ela trabalha nos dois. Mas eu uso em DVCam, o modo DVCam, tá? Eu não ganho nada para fazer isso aqui. Não ganho um centavo. Eu faço isso aqui porque eu gosto de aparecer um pouquinho, de vez em quando, na câmera, para falar. Eu gosto de conversar. Porque anos e anos eu trabalhei atrás das câmeras. Trabalho ainda até hoje. Sou cinegrafista, sou editor profissional. Então eu vejo muita coisa errada, muita gente falando errado, muita gente falando bobagem, não sabendo expor um assunto. E eu quero vir aqui justamente para poder mostrar para essas pessoas: olha, é assim que se faz. Mas não porque eu quero pisar na pessoa ou mostrar assim: eu sei tudo, tu não sabe nada. Não, você está fazendo errado. Então eu estou aqui para mostrar como é que se faz o certo. Porque não adianta só existir eu, como uma pessoa que vem para o YouTube, falar sobre qualquer assunto. Eu quero mais pessoas falando. Eu quero outras opiniões. Eu quero outras pessoas falando para eu poder chegar aqui e fazer o meu vídeo. Por exemplo, eu me baseio do Daniel Toledo, que é um advogado de imigração, para vir falar aqui um pouco sobre imigração. Eu presto atenção no que ele fala para poder repassar o conhecimento mais mastigado, tá? Eu me baseio no Carlinhos Troll, tá? O Carlos Mondadori, lá do Realidade Americana. Eu me baseio um pouco no João da Silva, do Família. Eu me baseio um pouquinho no Vitor Sardinha, lá do
do Minha Vida na América. Eu me baseio, deixa eu ver em quem mais que eu me baseio. Aquele cara, o Linden, acho que é Linden Rossi, do brasileiro desde 1938, brasileiro Seinkel, 1938, que ele compra e vende carro, ele vive de compra e venda de carro usado lá. Então eu observo todos esses caras e venho fazer meu vídeo. Eu tenho que ter um conteúdo, eu tenho que ter alguma coisa. Por exemplo, o vídeo do Donald Trump, eu tive a ajuda do João da Silva, do Family Família, e do Daniel Toledo, do Loyalty, que ele é advogado de imigração. www.loyalty, tudo com Y lá, né, os Loyalty com Y.Miami. Eu tive orientação dele, vendo os vídeos dele, para saber como eu vou fazer. Eu me guio por ele e por outros advogados de imigração para saber como é que eu vou fazer para ir embora para os Estados Unidos. Não adianta eu simplesmente decidir, eu vou embora e acabou. Não adianta. Eu tenho que buscar uma informação, eu tenho que ter uma orientação de uma pessoa abalizada. Mas infelizmente, como o próprio Daniel falou, as pessoas abusaram, pelo que eu entendi, abusaram da paciência dele, ele começou a cobrar pelas consultas, porque a pessoa marcava e faltava. Isso no Skype. Pessoalmente acho que ele até aceita gratuitamente, mas pelo Skype fica complicado. Aí o que acontece? Os bons pagam pelos maus. Ou seja, eu marquei uma vez, não me lembro qual foi o advogado Berrara, eu não consigo lembrar, mas é um senhor muito competente. Marquei com ele no início de outubro, ele não me cobrou um centavo para me fazer uma consultoria, para me tirar algumas dúvidas iniciais. Eu expliquei para ele, ó, são questões iniciais para mim entender como é que eu faço, antes de começar a pagar pelos seus serviços. Muito prontamente marcaram comigo, não me cobraram um centavo. E eu marquei, no dia marcado, botei minha lapelinha ligada no computador e comecei a falar com eles. Eles me atenderam. Eles não me cobraram um centavo porque era uma consulta consulta paga. Era para mim entender algumas coisas. Eles fizeram um favor. Foi naquela época do furacão, acho que era o Katrina, agora esse último foi o Katrina. Esse último furacão que teve agora em 2016. Eles comentando, eles ficaram meia hora comigo. Só me pediram, vamos encerrar, porque eu tô com medo do alerta do furacão aí, não sei o quê. Eu disse, então tá, vamos encerrar. Ficaram meia hora comigo, não me cobraram um centavo, me esclareceram dúvidas, me falaram algumas coisas, me orientaram para mim poder buscar por outros meios, por exemplo, conquistar a cidadania europeia, por exemplo, tentar por vários outros meios, ou conseguir um trabalho, ou conseguir, sei lá, pelo meio certo eles foram me orientando várias coisas, me deram várias opções, que eu já tinha algumas ideias. Só que como eu sou advogado de imigração, podiam ter alguma informação nova, alguma orientação, alguma coisa, eu não sei, né? Muitas vezes eu deixei de fazer algumas coisas porque eu não sabia. Depois me falaram, se eu tivesse feito assim, teria sido mais fácil. Mas tudo bem, já passou. Então, eles não me cobraram um centavo e me orientaram. Mas o que aconteceu? Eu marquei por Skype e cheguei no dia lá, acho que foi 5 de outubro que eu marquei com eles e fiz por Skype. Falado ou por vídeo, eu não me lembro, eu não lembro. Acho que foi por vídeo. Então foi assim, ó. Eu marquei e eu fui. Eu perguntei o horário, eles disseram, não, horário de Miami. Aí eu tive que ir no fuso horário olhar e disse, não, então tá. Se marquei 5 da tarde com eles, para nós já era 6 horas, porque antes do horário de verão, agora tá 2 horas na frente. Estamos numa época de horário de verão, vai até fevereiro. Então, o que aconteceu? Foi antes até do horário de verão. Foi antes. O horário de verão entrou 22 de outubro e sai 17 de fevereiro, se não me engano. E foi dia 4 ou 5 de outubro que eu fiz essa consulta com eles. Eles me atenderam bem, me explicaram tudo, me orientaram, disseram, tem que fazer assim, 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 sabe? Senão tu não vai conseguir entrar nos Estados Unidos. Me orientaram a fazer a coisa certa. Então, a coisa tem que ser feita de acordo, né, pessoal? Não é fazer de qualquer jeito. Vaidade, exibicionismo no YouTube, no Face, não tem porquê, cara, eu não gosto. Eu quero mesmo conquistar pessoas pro meu canal, mas não para mim me sentir assim, eu sou sabe tudo, eu falo bastante. Não, eu quero justamente porque eu quero ter pessoas com quem para conversar, me ocupar um tempo ali,
mas um pouco tempo do meu dia para ir respondendo, não, isso aqui não é assim, isso aqui é assado, isso aqui é torto, isso aqui é reto, mas não, porque eu quero fazer essa comunicação, essa conexão com as pessoas, ter uma amizade, até prestar algum serviço, ajudar alguém, sabe, com um pouco que eu sei. E muita gente bota canal no YouTube para preencher a vaidade, são pessoas vazias. Eu me sinto cheio, no sentido de completo, ou então com conteúdo, porque eu tenho informações a passar, e tenho para quem passar e ajudar. Aí eu me sinto uma pessoa com conteúdo, porque eu tenho conteúdo, eu tenho uma informação para passar, eu tenho um compromisso com essa pessoa de passar a informação correta. Mas se for ver os youtubers aí, ó, procura aí os que falam palavrão, os que ofendem a família, como se diz, né? Coisas assim. Eles têm essa propaganda. Mas vai ver, o cara tem 1, 2, 3, 4, 5, 10 milhões de pessoas, 5 milhões, mas ele é vazio. Ele é parcial, ele é tendencioso, ele não sabe separar as coisas, ele não sabe dar uma opinião avalizada em cima de um fato certo, concreto, uma opinião que ele vai arrancar um ok da pessoa, mas com propriedade. Eu vou dar um exemplo de um assunto, vou dar um exemplo. Vou pegar o Donald Trump aqui como meu saco de pancada. O Donald Trump quer deportar imigrante ilegal que tem ficha na polícia, que tem criminal record, tá? Eu acho que ele está certo, porque temos que manter os ruins presos, ou expulsos do país, ou expulsos do lugar. Pronto, eu dei uma opinião abalizada em cima de uma coisa que faz sentido. Você não pode vir para mim e começar a chorar. Ai, mas o imigrante legal, não sei o quê. Não sei. Calma, separa o ilegal que está trabalhando, que não tem crime, do ilegal que está cometendo crime. Eu estou sentando a ripa em cima do que comete crime. Eu quero aquele criminoso preso ou expulso. Nesse momento eu tenho que ser Donald Trump. Eu tenho que pensar no meu país e nos meus irmãos americanos. No caso do Brasil, eu tenho que pensar nos meus irmãos brasileiros. Eu quero todos os imigrantes com crime e com coisa expulso do país. Porque se ele comete crime, e tem que ser, por que ele tem que ficar aqui? Se o brasileiro, nativo brasileiro, comete crime e tem que ir preso, por que o outro tem que ficar solto e livre no Brasil? Assim é com os Estados Unidos. Então eu estou dando uma opinião abalizada. Vamos aprender a dar opiniões abalizadas, se informar, ler todo o assunto de cima a baixo, ver o lado direito, o lado esquerdo, o lado da frente, o lado de trás, o de cima, o de baixo e as diagonais. Para poder chegar e dizer assim, não, tem que ser assim e pronto, acabou, porque tem uma lógica. E as pessoas chegam e começam, porque tu está sendo contra o imigrante, não sei o quê, tu está sendo contra o ilegal. Para começo de assunto, ninguém pode ficar ilegal em lugar nenhum. Começa por aí. E se fica ilegal e ainda cometeu crime, como é que você quer que eu tenha compaixão de uma pessoa dessas? Eu não estou aqui para ser o dono da verdade, mas nós temos que ter lógica no processo, nós temos que ter lógica no raciocínio. Tem que existir uma lógica. Eu não posso aceitar uma opinião, uma contra-opinião ou uma fala de alguém que venha me dizer assim, mas tu está sendo preconceituoso, tu está sendo isso, está sendo aquilo, aquele outro. Não. O imigrante não tem que ser chutado do país. Ele só tem que ser chutado do país se ele cometer crime ou se ele estiver ilegal. E não é nem meu ponto de vista. Quem inventou as leis de imigração não fui eu. Eu apenas li elas e cheguei à conclusão. Eu não vou me arriscar a ir para os Estados Unidos e perder a chance de ficar lá. Ser chutado de lá e mandado embora e ficar 10 anos com um bloqueio. Levar um ban, ser banido por 10 anos. Banned. Eu não quero ser banido do país por 10 anos. Não quero. E não recomendo para ninguém, meu amigo. Porque é um sonho, uma frustração. Eu não passei por isso, graças a Deus, e nem vou passar. Porque eu vou fazer a coisa certa. Mas eu posso te dizer, sem ter passado, que é uma frustração. Eu vou usar um exemplo, sabe qual? Vou dar um exemplo bobo. Há muitos anos atrás eu sonhava em trabalhar na MTV. A MTV fechou.
Hoje se tem lá a MTV totalmente diferente, a MTV Brasil é diferente da MTV Brasil que existia. A MTV no Brasil agora é diferente da MTV Brasil antiga, aquela que fechou. Nunca vou ser um VJ da MTV. Por quê? Porque a antiga fechou e essa nova eu não sei como é que funciona. O que eles vão querer para eu conseguir entrar lá? Eu não sei. Se é a aparência, se a minha cara presta, eu não sei. Então assim, ó, eu vou usar esse exemplo pequenininho. É uma frustração que eu sei que eu nunca vou trabalhar lá, infelizmente. Eu gostaria de ter trabalhado na MTV, ter sido VJ, alguma coisa, eu gostaria, mas não deu, eu não sabia o caminho, eu estava longe de São Paulo, eu não sabia como chegar, como fazer, eu não estava no plot, eu não estava no contexto. Mas não fui VJ da MTV, não fui. E não sei se eu vou ser algum dia, que eu duvido muito, porque eu tenho outros planos na minha vida. Então se alguém visse esse vídeo e disse, não, o cara fala bem, vamos chamar esse cara para fazer um teste. Se chamasse seria muito bom, eu gostaria, mas eu acho difícil. Ou se não for para MTV, para uma outra coisa que eu pudesse apresentar e ser útil. Gostaria muito, mas não sei. Então assim, ó, isso aí reflete, só para ter, é uma amostra do que seria a frustração de tu ficar impedido de não ir para os Estados Unidos, mesmo que seja por 10 anos. Imagina, são 10 anos da sua vida que você vai perder se você fizer alguma bobagem para não entrar nos Estados Unidos. 10 anos sem poder ir para lá. Você não tem essa liberdade de ir e vir. Vamos pensar um pouquinho, vamos repensar essa coisa de exibicionismo, vaidade, a fogueira das vaidades. O cara se achar o youtuber, se acha que é o pica das galáxias. Vamos mudar isso aí, vamos pensar o seguinte, vamos pensar no que a gente pode ser útil aqui na frente da câmera para poder colocar um vídeo no YouTube para ajudar alguém. Mesmo que seja com uma palavra de incentivo. Eu acho que só o fato de ajudar com uma palavra pode transformar uma vida. A pessoa pode muito bem deixar de pensar em bobagem, de parar de consumir droga e ser uma pessoa melhor. Com uma palavra de incentivo, gratuita, uma coisa gratuita. Eu não estou ganhando nada para fazer isso. Eu faço pelo prazer de aparecer aqui na frente e poder expor um pouco, falar um pouco o que eu quero falar. Que eu não tenho para onde falar, eu não tenho uma televisão, não tenho uma rádio para chegar lá e expor uma opinião. Então eu gravo um vídeo e deixo a minha opinião exposta, tentando ser o melhor possível, abalizado, o melhor possível. Vamos pensar assim, pessoal. Vamos pensar em fazer uma coisa melhor pelos outros. Vamos pensar em fazer o melhor pelo próximo. Vamos procurar ajudar o próximo. Vamos tentar fazer isso.